Muito bom dia para todo mundo, começando mais um Morning Call aqui no YouTube da Faz Capital. Muito prazer, sou Elizade, coordenadora de conteúdo aqui da Faz. A gente hoje tem bastante coisa para comentar, iniciando essa segunda semana de outubro, hoje dia 9, então, de outubro de 2023. Bora comentando então sobre Estados Unidos, como sempre eu gosto de iniciar. Bom, os futuros de Nova York nesta manhã vão caindo, vão cedendo aí com aversão ao risco. Basicamente o mundo inteiro tá com esse sentimento. A gente teve a guerra declarada aí contra Israel, né, que acabaram estressando os mercados e pode ter efeitos aí bem importantes sobre principalmente o petróleo e alguns setores das economias, inclusive Londres é a única bolsa da Europa hoje subindo, eu já vou comentar o porquê. E basicamente a gente tem nos Estados Unidos, né, o feriado de Columbus Day, que fecha os treasuries de Nova York no dia de hoje. Porém, as bolsas de Nova York vão operar normalmente, assim como o câmbio, e devem mostrar aí nervosismo e aversão ao risco, assim como eu já comentei, o mundo inteiro. A expectativa também para as commodities, com a volta dos chineses da Golden Week, daqui a pouco comento um pouquinho mais, e o minério de ferro caía 1,5% ontem à noite. Bom, vamos pular então para a Ásia. A Ásia vai caindo com um sentimento, caiu nessa madrugada com um sentimento bem preocupante por lá. A gente teve uma sessão asiática basicamente esvaziada por alguns feriados em Tóquio, Coreia, Taiwan, e um alerta de tufão que acabou limitando os negócios em Hong Kong, tá? As bolsas da China continental, elas acabaram retomando o feriado, em meio à forte incerteza, né, geopolítica com o conflito no Oriente Médio, e o relato de que os dados de turismo na Golden Week foram mais fracos aí do que o previsto. No finalzinho da semana passada eu tinha comentado que essa era a maior expectativa por lá, de que esses dados de turismo acabariam aí impulsionando o quarto trimestre da economia chinesa, e parece que não é bem o que a gente vai ver. Então, mais um ponto negativo nesse sentido em relação à China, tá? Bom, a semana traz dados bem importantes chineses de setembro, como concessão de crédito que a gente vai ver saindo aí na quarta noite. A gente também tem inflação ao consumidor na quinta à noite e balança comercial na madrugada de sexta-feira. Sobre os principais fechamentos por lá, a gente tem o Tóquio fechado então por feriado, como eu tinha comentado, Hong Kong com uma alta quase aí beirando estabilidade de 0,18%, e o principal índice da China, o Xangai Composite, voltando então do feriado com uma queda de 0,44%. Entrando na Europa, basicamente, então, a gente tem todos os mercados globais, né, pressionados pela guerra. A gente tem a disparada do petróleo, como a gente já imaginava, como acontece normalmente em situações assim, e as principais bolsas da Europa vão recuando, então em linha com a queda expressiva também dos futuros de Nova York nessa manhã, e a exceção é a Bolsa de Londres, onde a petroleira BP avança 2,85%, e tem também como destaque a BAE, que é uma multinacional de armas e equipamentos de defesa e aeroespaciais, que acaba saltando aí 4%, já está saltando 4% nessa manhã, e vai então na contramão do restante da Europa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa super importante aqui para a gente comentar. Bom, basicamente a gente tem então essa guerra, né, pegando os investidores ainda digerindo os dados do payroll que veio na última sexta-feira. Eu e o Felipe Arende, a gente comentou um pouquinho no fechamento de sexta sobre isso. O payroll veio muito acima do esperado, quase o dobro do esperado.
E acabou pegando, né, todo mundo bastante de surpresa, porque deixa aí o sentimento negativo de que a economia americana está muito forte, está muito resiliente, e o Fed vai ter que ser muito mais agressivo aí, e provavelmente as taxas, os juros vão continuar mais altos por um tempo maior. Então, já pega esse sentimento negativo que a gente acabou a sexta-feira. E lembrando que a gente tem abertura da temporada de balanços também nos Estados Unidos do terceiro trimestre, com os bancões dos Estados Unidos começando a reportar na próxima sexta-feira. Importante também destacar que inflação e ata do Fed também vão movimentar a semana, então a gente tem mais uma série de dados importantes e essa semana vai ser uma semana forte de volatilidade para todo mundo. Bom, e puxando rapidamente o Brasil, como eu e o Felipe também a gente tinha comentado na última sexta-feira, a gente vem aí 2 semanas bem difíceis, com um cenário externo bem pesado, principalmente por conta dos Estados Unidos, né, como foi nas últimas 2 semanas, e o Brasil muito repercutindo essas duas coisas, e aqui dentro repercutindo muito as ações da equipe econômica do governo sobre as questões fiscais, a meta fiscal de 2024. A gente continua então nessa pegada, a gente continua com o exterior pesando muito no Ibovespa, e eu vou ressaltar aqui que a gente tem IPCA nessa semana para sair, então eu diria aí que é o dado que a gente tem que ficar em cima nessa semana aqui no doméstico. E separei 2 manchetes principais para a gente comentar então e fechar o nosso Morning Call de hoje. Primeiro, que o mercado prevê o dólar a R$ 5,00 no fim do ano, mas revê as apostas então para a taxa de juro. E outra manchete que eu separei aqui para a gente comentar é: aliados tentam acelerar reforma no Senado. Então, política monetária e, novamente, pautas do governo ficam no radar, é o que mais fica no radar no doméstico. É isso, gente. Deixe seus feedbacks aqui. Muito obrigada. E amanhã eu volto para comentar um pouquinho mais. Valeu!